Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, nossa terceira parte da resenha Capoeira na Bahia. Eu sou o professor Paradinha. Nessa apresentação nós vamos ver aqui as reflexões do mestre Jean Pangolin acerca da formação docente dentro da capoeiragem. Ele continua nos perguntando quem de nós, no meio da capoeira, nunca ouviu essas frases: o mais velho sempre tem razão. Não questione o mais graduado, você está questionando o mestre por quê? Conversa de mestre e aluno não participa. Tem mestre que não fala com o aluno. Tem mestre que despreza o aluno. O mestre vai num evento, parece um popstar, intocável. O aluno, para tirar uma foto, ele tem que quase implorar. Qual a sua graduação para estar questionando coisas da capoeira? Quem é você, rapaz? Você chegou na capoeira agora, já está colocando em xeque o que nós temos praticado aqui? As coisas são como são pela tradição. Quando você questiona, aí busca-se na tradição a justificativa para brecar o seu questionamento. Ao invés de te explicar, ao invés de educar o aluno, simplesmente é assim e pronto. Sendo assim, fica mais fácil compreender o motivo de tantos equívocos na deformação de um capoeira, pois a ideia é que devemos absorver com passividade essas situações para nos tornarmos mestres mais rápidos e usufruir da possibilidade de oprimir o outro como escudo de nossa própria opressão, né? Ele está falando aqui da passividade que você tem. Você chega num grupo, as regras são tão rígidas que você almeja chegar ao mestrado, você abaixa a cabeça e simplesmente absorve tudo que lhe é imposto. E você pensa que lá na frente, quando eu for mestre, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu fui forjado nesse sistema. Nesse processo de formação do capoeira, chega a fase da formação docente, ou seja, nesses níveis de graduação, aluno, formado, professor, contramestre e mestre, há um caminho longo a ser percorrido. Pasmem, temos grupos com 30 graduações. Temos grupos que, se você entrar adulto, suponhamos, com 24 anos, com 25 anos, você nunca chegará a mestre. Por quê? Porque o caminho é tão longo e as barreiras são tão grandes que um adulto não conseguiria chegar a mestre na sua juventude. Talvez você consiga chegar a mestre lá com seus 70 anos de idade, entrando na capoeira com seus 25 a 30 anos. Porque tem grupos aí que você espera, em média, de 30 a 40 anos para chegar a mestre. Ou seja, você chega a mestre numa fase mais não produtiva. Para os níveis de graduação mais altos, de formado, professor para cima, exige-se a capacidade docente, ou seja, um trabalho com a prática de capoeira. Ele faz aqui uma crítica no sentido de que nem todos querem dar aula, nem todos querem e nem todos sabem dar aula, nem todos nasceram para ensinar. Se nem todos nasceram para ensinar, por que eu vou exigir isso? E aí, esse que é um excelente capoeirista, mas ele tem a sua profissão fora. Ele é um profissional, suponhamos aí, um profissional liberal, já consolidado no mercado, mas ele gosta de capoeira, ele ama capoeira. Quando ele chega na fase de professor, você fala com ele, você tem que desenvolver um trabalho com capoeira. Ele fala, mas peraí, eu não tenho tempo, eu tenho a minha profissão, eu não posso abrir mão da minha profissão. Então você vai ficar estagnado ali, porque é um pré-requisito você ter o seu trabalho para você poder subir. Isso aí que ele está colocando aqui. E fala da necessidade que se tem de ter alunos ligados ao mestre. Ou seja, o mestre, alguns mestres de alguns grupos, eles mantêm essa hierarquização e essa teia de relações de modos que você fique sempre dependente do mestre. Você pode ser até um contramestre, ali, um mestre dentro dos diversos níveis de mestres, porque tem grupos que têm 4 níveis de mestre.
Então, você mesmo sendo um mestre, você continua um aluno no sentido de depender do seu mestre para tudo. Isso que ele vai nos passando aqui. A desculpa de alguns mestres usam é que só se aprende capoeira ensinando. Logo, se compreendêssemos a relação ensino-aprendizagem como uma via de mão dupla, facilmente perceberíamos os equívocos dos mestres. Pois mesmo sem ministrar aulas, um capoeirista aprende, na própria relação com os outros, sendo o ato de estar como professor apenas mais uma forma de aprender. Aquilo que nós acabamos de falar anteriormente. Chega numa certa graduação, num nível dentro da hierarquia, você tem que aprender. Você só consegue se desenvolver se você der aula. Ele fala que não. Você consegue se desenvolver na relação com os outros, na sua participação em outras rodas, na sua vivência, nos cursos que você faz. Você tem condições de chegar a mestre sem ter um trabalho efetivo de capoeira. Você consegue aprender a capoeira sem necessariamente estar lecionando. A lógica da dinâmica financeira nos grandes grupos. Vamos ver aqui. Lamentavelmente, esta é só uma pequena amostra de ingerência do modo de produção capitalista no mundo da capoeira, pois inúmeras são as outras maneiras de mercadorização da capoeiragem na atualidade, estruturada por grupos e instituições afins que trabalham na lógica da, entre aspas, McDonaldização da capoeira, com franquias, marcas, métodos enlatados e principalmente com toda uma sistematização subserviente ao lucro. Nessa lógica, pouco importa o aprender fazendo. A herança conflitiva e libertadora da capoeira, a alegria do jogo, o berimbau bem tocado ou as lágrimas de um capoeira ao cantar uma ladainha. Contudo, a importância desses aspectos poderá ampliar rapidamente. Basta engaiolar tudo num DVD ou CD ou em alguma outra forma encaixotada para ser vendida nos mercados e nas bancas de revista da esquina. Faz uma ressalva como sempre. Quero deixar claro que este texto não tem o intuito de resolver o problema como um passe de mágica, mas propor uma reflexão objetiva sobre a formação dos capoeiras, afirmando que não temos nenhuma pretensão profética apocalíptica das instituições de capoeira, mas queremos sim propor um diálogo com alternativas de participações no mundo da capoeiragem que possam contribuir de diferentes formas para o seu crescimento de maneira crítica, autônoma e com criatividade. Precisamos reavaliar os currículos de formação, os métodos de ensino e principalmente um sistema de graduação atual, que está pautado na hierarquização burocrática da capoeira voltada para o lucro. Por fim, digo que esses pensamentos partiram de um indivíduo que faz parte de um grupo, segue um sistema de graduação, vivenciou alguns dos equívocos de formação já citados e está inconformado, portanto, com pouca tolerância para continuar de maneira passiva e submissa, fortalecendo um sistema que está destruindo a capoeira na sua matriz, esterilizando-a e transformando seus representantes em reprodutores do ditame do capital. Aqui ele faz umas indagações. Às vezes ficam me perguntando como seria a capoeira sem os livros de Frederico Abreu, sem os filmes de Jair Moura, sem a sabedoria de Mestre Decânio e tantos outros que escolheram continuar na capoeira sem seguir a lógica de ter um grupo, formar trabalhos. Com certeza, nossa capoeira perderia muito, pois deixaríamos de aprender com as alternativas pedagógicas desse exército de professores informais que fizeram a opção de ensinar ao grupo humanidade que capoeira só se aprende capoeirando e ninguém escapa da educação, pois ela está tanto nas academias de capoeira como nas rodas de rua,
nos livros, nos filmes ou numa simples conversa de fim de tarde com o decânio na praia de Tubarão. Já lemos esse parágrafo, foi aquele último que eu li anteriormente. Concluída aqui a terceira parte, novamente nós vimos que as palavras do mestre realmente refletem algumas realidades, se não no seu grupo, certamente próximo, num grupo que você conhece, em algum momento da sua vida que você vivenciou, mas tudo que ele fala tem sim um fundo de verdade, e quem tem, igual eu falei, um certo caminho na capoeira, consegue identificar aqui e ali as críticas que ele faz, tem um certo fundamento, né? Em todos os sentidos. Então vamos lá para a quarta parte.